Condômino diagnosticado com Covid. O que fazer? O síndico é obrigado a informar todos os condôminos dessa situação? O que diz a lei, doutrina, jurisprudência? O que fazer nesses casos? Olá, eu sou Adriano, esse é o canal Leis e Aplicações. E aqui nós vamos a mais um tema importante nesses últimos dias. O que fazer nesse caso? Bom, primeiro nós temos que ver o seguinte: a legislação não diz nada sobre isso. A menos que exista alguma legislação que seja municipal, então vai se aplicar somente àquele município ou qual a legislação vai estar vigorando. Mas legislação federal não existe nenhuma e também da estadual não tive conhecimento de nenhuma outra. Doutrina não tem nada, porque é muito recente com relação a esse tema e não tem nenhum livro escrito tratando sobre esse assunto. Jurisprudência, muito menos, porque são casos recentes. E até agora eu não vi nenhuma decisão que obrigue o síndico a fazer tal comunicado. Mas vamos para o lado prático. Qual é a importância disso? Nós vamos ver o seguinte. Primeiro, o síndico não é obrigado a comunicar aos condôminos e o condômino não é obrigado a comunicar ao síndico, mas existe uma grande importância e relevância sobre esse tema. Imagine que existe um condômino que está com Covid e qual é o ideal? Que ele comunique ao síndico para que comunique aos demais e assim haja um cuidado redobrado de todos os condôminos. Mas o que é importante em relação ao síndico na comunicação? Primeiro, nunca deve informar o nome do condômino ou a unidade a qual ele reside para evitar marcações por parte de alguns condôminos ou até mesmo discriminação. Mas se o condômino autorizar que seja divulgado o nome à unidade, pode fazer, mas importante é que o síndico tenha essa autorização por escrito e não verbal. Uma outra coisa importante a destacar é o seguinte: com relação ao lixo, por isso que é de grande importância que o condômino fale que está com Covid, porque o lixo é descartado em contêineres que fica do lado de fora do condomínio e tem pessoas que trabalham recolhendo esse material, quer sejam os garis, quer sejam os catadores de recicláveis. E em alguns estados, algumas pessoas adotaram de colocar em sacos brancos, outros em sacos pretos com listra vermelha ou fita vermelha, mas não existe um padrão. O que eu aconselho é que coloque o lixo todo em um saco grande, amarre ele, faça a desinfecção borrifando o álcool ou água sanitária e após esse procedimento coloca dentro de outro saco, amarra novamente e coloca um bilhete escrito lixo oriundo de unidade com Covid. Não identifica a unidade e assim tanto os garis quanto os catadores de recicláveis vão poder se proteger. Isso é de grande importância para evitar a propagação do vírus. Com relação ao condômino, eu vi em muitos estudos que tem pela internet de advogados ou síndicos profissionais dizendo que o condômino, caso ele venha a desobedecer a recomendação de ficar dentro de casa, que vai ser crime disso, crime daquilo, e cita aqui até alguns artigos do Código Penal, eu chamo a atenção para que você não coloque dessa forma, porque o direito penal é diferente do direito civil. Por exemplo, no direito civil, você me deve uma quantia, eu entro com um processo contra você. Quando chega lá para o juiz, o processo, o juiz vai te intimar para você se manifestar acerca daquele processo. E você coloca, não, já paguei essa dívida e aqui está o comprovante. Junto com o comprovante, o juiz vai depois extinguir o processo com resolução de mérito e acabou aí. Eu fiz uma cobrança, você fez um pagamento, o juiz homologou e morreu o assunto. No direito penal é diferente. Se eu acuso, eu tenho que fazer a prova e não provando o fato, inverte-se a história e eu que vou ser, no caso ali, o criminoso. E qual é a questão aqui prática dentro dessa área de condomínios? É porque se o síndico ou qualquer outra pessoa acusa um infectado de estar espalhando o vírus pelo condomínio porque desceu até a portaria para pegar uma encomenda, alguma coisa, vai ser necessário provar que a pessoa teve a intenção de contaminar alguém.
com algum ato, de alguma forma. Então, por isso que eu falo, muito cuidado com essa questão de já levar para o campo do direito penal, porque no direito penal é muito complicado e diferente nesse caso específico, e diferenciado dos demais atos. Porque, digamos que tenha sido proibido no condomínio os entregadores subirem, o que já existe a regra, não só por causa do Covid, mas já existia a regra anteriormente de que os entregadores só chegam até a entrada do condomínio e ali, após ele tocar no interfone, a pessoa tem que descer para pegar o que ela pediu, quer seja um alimento, um remédio, qualquer outra coisa. E se o condômino morar sozinho, então ele vai ter que descer, embora tenha o Covid, vai ter que descer. Então, nesse caso, se ele não quiser se identificar, não quiser que o síndico identifique ele nem a unidade, ele vai ter que descer com todas as cautelas de praxe que se toma, pega a encomenda e volta para sua unidade e não vai ser caracterizado crime. Me recordo aqui de um caso lá de São Paulo, um condomínio de casas, a pessoa diagnosticada com Covid estava passeando com o cachorro nas áreas comuns. Foi advertida pelo síndico e o síndico fez a denúncia no órgão competente de fazer essa fiscalização da quarentena dessas pessoas. Ela, a condômina, alegou que não tinha intenção de transmitir o vírus para ninguém e não sabia que era proibido ela sair da unidade dela, dar uma volta com o cachorro e voltar para a unidade, já que eram casas, não estava tendo contato em elevador, em corrimão, de escadas, em portarias, porque ela ficava justamente ali dentro do campo do condomínio. Após o síndico fazer a denúncia, a fiscalização foi lá, não constatou crime nenhum, apenas recomendou ela que não saísse da unidade. E assim procedeu. Então você viu que o caso concreto é diferente da teoria. Então nesse momento ainda não olhe para aqueles artigos do Código Penal. Se ocorrer esse caso de ter condômino circulando em área comum, esse estando contaminado, faça denúncia para os órgãos competentes para que eles venham, conversem com a pessoa e, se houver repetição do fato, o próprio órgão competente já vai tomar as providências necessárias. E assim o condomínio não precisa passar por processos ou responder a processos, e isso evita muito aborrecimento por parte de todos. Quero te pedir que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê seu like e no mais, abraços.